Imagine um mundo sem leis. Nenhum policial patrulha as ruas. Tribunais deixam de existir. Prisões ficam vazias, suas celas acumulando poeira. Isso pode parecer, à primeira vista, uma utopia de liberdade. Um mundo sem regras, onde os indivíduos são livres para perseguir seus próprios desejos. No entanto, essa visão sedutora se desfaz rapidamente em um exame mais atento. Ela revela uma verdade assustadora: sem justiça, não pode haver ordem verdadeira, apenas a ilusão dela. A ausência de um sistema para julgar disputas, punir crimes e proteger os vulneráveis não leva à liberdade. Leva ao caos. Uma sociedade desprovida de justiça é uma sociedade à beira do abismo. É uma sociedade cambaleando à beira do colapso, onde o Estado de Direito dá lugar à lei do mais forte. Isso não é mera especulação. A história humana oferece amplas evidências do que acontece quando as sociedades carecem de sistemas eficazes de justiça. Esses contos de advertência, gravados nos anais do nosso passado, servem como lembretes severos do papel crucial que a justiça desempenha na manutenção da civilização. Antes do advento do direito organizado, as sociedades humanas eram frequentemente brutais e implacáveis. Disputas, seja por recursos, território ou ofensas pessoais, eram frequentemente resolvidas por meio da violência. Os fortes se aproveitavam dos fracos, com pouca ou nenhuma consequência. Vendetas podiam durar gerações, aprisionando comunidades em ciclos de violência. As sociedades tribais, embora frequentemente romantizadas, não eram imunes a esses desafios. Sem um sistema de justiça codificado, a manutenção da ordem dentro e entre as tribos dependia fortemente de normas sociais e da autoridade dos anciãos. Esses sistemas, embora às vezes eficazes, também eram propensos a vieses e inconsistências. A falta de um sistema de justiça consistente e imparcial significava que a resolução de disputas era frequentemente arbitrária. Conexões pessoais, posição social e força bruta podiam influenciar os resultados mais do que justiça ou verdade. Tal ambiente gerava incerteza e medo, dificultando a cooperação e o progresso. Pense na época do Brasil colônia, com os bandeirantes, as disputas por terras e a exploração dos indígenas. A falta de um sistema de justiça claro gerava conflitos e injustiças. A necessidade de um sistema mais estável e previsível de organização social levou ao desenvolvimento dos primeiros códigos de leis. Essas primeiras tentativas de codificar regras de conduta marcaram um ponto de virada significativo na história humana. Elas representaram uma mudança da dependência exclusiva da tradição e dos caprichos dos poderosos para um sistema de justiça mais formalizado. Um dos exemplos mais antigos e famosos é o Código de Hammurabi, inscrito em uma estela imponente na antiga Babilônia. Este código abrangente, que remonta ao século XVIII a.C., cobria uma ampla gama de ofensas, desde roubo e agressão até questões familiares e comércio. Embora severo para os padrões atuais, o Código de Hammurabi visava estabelecer um conjunto claro de expectativas de comportamento e fornecer uma estrutura para a resolução de disputas. Códigos semelhantes surgiram em outras partes do mundo antigo, incluindo os 10 Mandamentos no Oriente Próximo e os sistemas jurídicos do Antigo Egito e China. Esses códigos, embora diversos em seus detalhes, compartilhavam um propósito comum: estabelecer ordem, reduzir o caos e fornecer uma medida de justiça. O desenvolvimento de códigos legais foi apenas o começo de uma jornada longa e complexa. Ao longo da história, os sistemas jurídicos evoluíram e se adaptaram às mudanças nas normas, valores e entendimentos sociais de justiça. Da tradição jurídica romana, com sua ênfase na lei escrita e no procedimento legal, à ascensão da common law na Inglaterra medieval, baseada em precedentes e interpretação judicial, os sistemas de justiça foram constantemente refinados e remodelados. O Iluminismo trouxe novas ideias sobre os direitos individuais e o Estado de Direito. Pensadores como John Locke e Montesquieu defenderam a separação de poderes, o devido processo legal e a importância de um judiciário justo e imparcial. Essas ideias tiveram uma profunda influência no desenvolvimento dos sistemas jurídicos modernos,
particularmente no Ocidente. O século XX testemunhou uma evolução adicional, com o surgimento do direito internacional, do direito dos direitos humanos e de um reconhecimento crescente da necessidade de abordar as desigualdades sistêmicas dentro dos sistemas jurídicos. A jornada rumo a um mundo mais justo foi longa e árdua, marcada por progressos e contratempos. No Brasil, a evolução do sistema jurídico, desde o período colonial até a Constituição de 1988, reflete essa busca por um sistema mais justo, com a incorporação de princípios democráticos e a garantia de direitos fundamentais. Agora vamos voltar ao nosso experimento mental. Imagine uma sociedade moderna repentinamente desprovida de seu sistema legal. A consequência imediata seria a anarquia. Sem órgãos de segurança pública para manter a ordem, o crime explodiria. Aqueles com más intenções estariam livres para agir impunemente, sabendo que não haveria repercussões por suas ações. As ruas se tornariam campos de batalha. Casas, empresas e comunidades ficariam vulneráveis a saques, vandalismo e violência. O próprio tecido da sociedade, entrelaçado pela confiança e pelo Estado de Direito, começaria a se desfazer. Medo e incerteza permeariam todos os aspectos da vida, à medida que os cidadãos recuariam para um estado de vigilância constante. A ausência de um sistema de justiça funcional criaria um vácuo de poder. Nesse vácuo, entrariam aqueles dispostos a explorar o caos para seu próprio ganho. Sindicatos do crime organizado, que já são um problema em muitas partes do mundo, prosperariam nesse ambiente, tomando o controle de recursos e territórios. Imagine o PCC ou o Comando Vermelho atuando sem nenhuma restrição legal. Seria um cenário devastador. A liberação da desigualdade, poder sem responsabilidade. O colapso da lei e da ordem não levaria apenas ao caos. Exacerbaria as desigualdades existentes. Sem um sistema para proteger os direitos dos vulneráveis, aqueles com poder e recursos estariam livres para explorar os fracos. Os pobres, os marginalizados e os grupos minoritários suportariam o peso da ilegalidade, ainda mais entrincheirados em ciclos de pobreza e violência. Sem um sistema para responsabilizá-los, aqueles em posições de poder estariam livres para abusar de sua autoridade. A corrupção floresceria, corroendo a confiança pública e desestabilizando ainda mais a sociedade. As próprias instituições destinadas a servir e proteger os cidadãos se tornariam instrumentos de opressão. A ausência de um sistema de justiça funcional não seria apenas uma falha da lei e da ordem, seria uma falha moral da mais alta ordem. Representaria uma traição aos próprios princípios de igualdade, justiça e dignidade humana que sustentam uma sociedade justa. O tecido frágil da sociedade, confiança eroída, progresso prejudicado. As consequências de um mundo sem justiça se estendem muito além do caos e da violência imediatos. Sem um sistema confiável para fazer cumprir contratos, resolver disputas e proteger os direitos de propriedade, a atividade econômica pararia. Os investimentos secariam, as empresas fechariam e a inovação estagnaria. Os fundamentos de uma sociedade próspera e funcional se desfariam. A erosão da confiança não se limitaria às interações econômicas. Ela se infiltraria em todos os aspectos dos relacionamentos humanos. Suspeita e medo substituiriam a cooperação e a boa vontade. As comunidades se fraturariam e os laços que unem a sociedade se enfraqueceriam. Sem uma crença compartilhada na justiça, torna-se cada vez mais difícil enfrentar os desafios coletivos. Questões como mudanças climáticas, pobreza e doenças exigem cooperação global e um compromisso em encontrar soluções que beneficiem todos os membros da sociedade. Em um mundo sem justiça, esses desafios provavelmente se mostrariam insuperáveis. Imagine, por exemplo, como seria difícil implementar políticas públicas, como o Bolsa Família, sem um sistema de justiça que garanta a sua correta aplicação. Além dos sonhos utópicos, o imperativo de um sistema justo.
A ideia de um mundo sem um sistema de justiça pode ter algum apelo superficial, particularmente para aqueles que veem regras e regulamentos como inerentemente opressivos. No entanto, como vimos, a realidade é muito mais matizada e perturbadora. Um mundo sem justiça não é uma utopia, é uma distopia. É um mundo definido pelo caos, pela violência e pelo exercício desenfreado do poder. Embora seja tentador sonhar com um mundo sem a necessidade de regras ou punições, tal mundo é uma fantasia. Os seres humanos são criaturas complexas, capazes tanto do bem quanto do mal. Um sistema justo não restringe a liberdade. Cria as condições necessárias para que a verdadeira liberdade floresça. Ele faz isso fornecendo uma estrutura para a coexistência pacífica, protegendo os vulneráveis e responsabilizando os indivíduos por suas ações. A busca por justiça não se trata de alcançar alguma utopia inatingível. Trata-se de lutar para criar uma sociedade onde todos tenham a oportunidade de viver uma vida com dignidade e respeito, livres do medo e da opressão. Trata-se de construir um mundo onde as disputas sejam resolvidas de forma justa, onde os direitos de todos sejam protegidos e onde a balança da justiça seja equilibrada, mesmo que imperfeitamente. O presente imperfeito, o futuro esperançoso, rumo a um mundo mais justo. Nenhum sistema de justiça é perfeito. Ao longo da história, os sistemas jurídicos foram usados para perpetuar a injustiça, discriminar grupos marginalizados e proteger os poderosos em detrimento dos vulneráveis. Devemos reconhecer essas falhas, aprender com os erros do passado e nos esforçar constantemente para criar um mundo mais justo e equitativo. A solução não é abandonar completamente a busca por justiça, mas redobrar nossos esforços para criar um sistema que realmente corresponda aos seus ideais. Isso requer um compromisso com a reforma de nossos sistemas jurídicos existentes, abordando as desigualdades sistêmicas e garantindo que todos tenham igual acesso à justiça. Também exige que olhemos além do tribunal. A verdadeira justiça abrange mais do que apenas leis e punições. Requer o tratamento das causas profundas do crime e da desigualdade, como pobreza, falta de educação e discriminação. Exige que criemos uma sociedade onde todos tenham a oportunidade de prosperar, independentemente de sua origem ou circunstâncias. A jornada rumo a um mundo mais justo está em andamento. É uma jornada que requer vigilância constante, reflexão crítica e disposição para desafiar o status quo. É uma jornada que exige nossa atenção, nossa energia e nosso compromisso inabalável em criar um mundo onde a justiça não seja apenas um ideal, mas uma realidade para todos. No Brasil, a luta por um sistema de justiça mais acessível e igualitário é uma realidade diária, e iniciativas como as defensorias públicas e o aprimoramento da assistência jurídica gratuita são passos importantes nessa direção.